Olá, querido, graça e paz do Senhor Jesus. Estava refletindo aqui sobre as perseguições, o sofrimento dos primeiros cristãos, na década de 64, depois de Cristo, e a perseguição deles ou a tentação completamente diferente da que nós passamos hoje. Alguns historiadores vão dizer que eles eram conhecidos, ou vamos dizer, mal visto pela sua fé em Cristo Jesus. É isso mesmo que você ouviu. Os cristãos da primeira era, ele era mal visto por não negar a sua fé em Cristo e não se dobrar diante dos deuses romanos. E nós hoje analisamos a vida e a conduta de muitos cristãos de hoje em dia. A luta hoje dos cristãos é pela sua própria carne, em vencê-la. O pecado da ganância, muitas vezes a falta de perdão, muitas das vezes a prostituição, a fornicação, muitas vezes o álcool, as drogas. Essa é a perseguição do crente. É que está ainda dentro dele, a natureza adâmica. E quando nós reparamos que a perseguição daqueles homens, nós não chegamos nem, posso dizer, nem 1% da perseguição que aqueles homens passaram por não negar a sua fé em Cristo. Eu creio que todo mundo sabe, nem todos sabem que naquela época o evangelho era visto como uma heresia ou um desafio, uma afronta ao Deus de Israel, vamos colocar assim, aos judeus daquela época. Porque no Coliseu tinha muito poucos judeus, vai dizer os historiadores. A maioria eram cristãos gentios que foram mortos por feras. Ao ponto que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 9, capítulo 4 ao 9, vai dizer que nós somos o espetáculo do mundo. Eu quero dizer, qual é a sua luta mesmo hoje? Para permanecer em Cristo. Hoje, a luta tipo é assim, ó, a porta não se abriu. Você não se entristece. Alguém falou mal de você. Você guarda aquilo no coração e você deixa até de ir para a igreja. É uma fé tão rasa. É um evangelho tão raso que muitas pessoas vivem hoje. Tem pessoas que você conversa com ela e fala, e aí, como é que você está? E aí, como é que está a vida em Cristo? Está buscando, está orando? Ah, sabe como é que é, né, pastor? É difícil. Não dá para, sabe, né? Sou solteiro, sou homem, né? Você sabe o quê, né? Então você vê que a luta ainda está contra a carne, aquilo que Paulo vai dizer lá em Gálatas, né? 5:19. A carne é uma luta contra o espírito. Então, é o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios, versículo 4, o 8 em diante. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos,
mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelado em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Eu quero dizer, reflita, examine a sua vida espiritual, a sua vida cristã. Você está conseguindo andar em santidade com Deus? Ou você deixou de andar em santidade através de um pedaço de carne? Ou através de um copo de cerveja? Ah, mas é sem álcool, pastor. Mas você quer sentir o gostinho da cevada, né? Muitas vezes é a fornicação. Não quer casar, mas quer ficar na fornicação. Examina um pouco a sua vida. Estude um pouco. Vai lá no Google, lá, pesquisa lá um pouco lá. Coloca lá a época lá de 64 depois de Cristo, 70 depois de Cristo, a queda de Jerusalém. Principalmente, muitos dos nossos irmãos foram um espetáculo no Coliseu. A década de 80 depois de Cristo. É onde Jerusalém cai. E ali são muitos judeus mortos. E alguns deles vão presos, escravo para Roma. E ali, através de Nero, eles reconstroem o Coliseu. Porque até então sabemos que Nero colocou fogo em Roma e colocou culpa nos cristãos. Porque eram mal vistos por não negar sua fé. Hoje, o que é que nós vivemos hoje? Será que nós somos mal vistos pela nossa fé em Cristo, ou porque nós somos mal vistos porque damos mau testemunho diante da nação? Quem é você aonde Deus não vê? Como é que está a sua conduta? O que é que a tua vizinhança fala de você? Ali vai um homem de Deus? Ou ali vai apenas uma pessoa que esconde uma Bíblia debaixo do braço para não falar outra palavra? Deixa o Espírito Santo te convencer do juízo, da justiça e do pecado. Deixa ele te conduzir no caminho da verdade. Examine um pouco a sua vida espiritual. Examine a sua vida como um cristão em Deus. Será que o teu testemunho, através da sua vida, as pessoas vê Jesus? Pois é, examine você, o seu coração, e veja se você está inspirando alguém a buscar a Jesus.